essas diretrizes novas, por isso que eu tava te mandando aqui, cara, esse negócio na gente dá até um certo mal-estar, sabia? Eu acho que Porque, na prática, porque na prática a gente não faz isso, entendeu? Porque, na verdade, já vi muita discussão em congresso, o guideline do Ministério da Saúde, ele é baseado no guideline europeu. E aham, assim, não dá para comparar a população, entendeu? Então, assim, a gente pega a Europa com um câncer de colo, sei lá, o sexto, sétimo, oitavo câncer de colo, o câncer ginecológico mais incidente. Aí você pega no Brasil, cara, o câncer de colo mata mais que, só não mata mais que câncer de mama, entendeu? Então, lá, molecada, todo mundo já é vacinado, já quase sai igual o teste do pezinho, quase, entendeu? uhum. Aqui, a minha geração, por exemplo, assim, galera aí de 80 para trás, ninguém era vacinado, entendeu? Ninguém tomava vacina quando tinha 9, 14 anos de idade. Hoje em dia, as meninas já são mais vacinadas nessa faixa etária. Mas eu acho que para a gente chegar nesse ponto aí de conseguir fazer DNA HPV para todo mundo, tô falando isso daqui na prática, tá? Tô falando da, Sim, da prática sim, sim, da exatamente. prática É 100% o nosso prática, foco zero. aqui hoje, a gente ter essa É, noção da então, prática, né? Que a é gente isso que eu tô fica falando. prova, prova, prova e esquece da Porque vida isso real. daí, na realidade, assim, eu acho que boa parte das mulheres que estão aqui deve fazer para panicolar todo ano. Entendeu? Se não faz todo ano, a ginecologista manda mensagem lá, você não vai vir esse ano fazer seu preventivo e tudo. Então, é uma coisa, é uma cultura que a gente tem que mudar muito, principalmente começando com a vacinação, realmente Uhum. ter algumas gerações já ir vacinando jovenzinha, para depois a gente chegar nesse ponto. Bom, beleza, se a de cola agora caiu lá para, sei lá, quinto, sexto lugar. Aí eu acho que a gente ficaria mais tranquilo nesse rastreio, igual começar com 25 anos, cara, mulherada, menino hoje em dia, 15 anos de idade, já teve 3, 4 parceiros, entendeu? E aí, aquela história, né? 4 parceiros com relações desprevenidas, desprotegidas, basicamente quase 100% de chance de você já ter entrado em contato com alguma cepa de HPV. Será que a gente não está deixando passar aí alguma coisa para trás, né? Então, Verdade. Muito, muito boa essa reflexão. A gente fica muito bitolado assim então, no Ministério da Saúde, e isso você acaba às vezes não pensando por esse outro, né, aspecto. Muito, muito exato. interessante, inclusive, né? Mas Além da... exato, é só para a vida mesmo, né? Não é para É, prova que vão sim. marcar esse negócio tudo lá, é só para a vida mesmo, do ponto de vista prático mesmo. É. Mas aí no teu consultório, por exemplo, tu pede para, só indica as tuas pacientes a fazerem a partir de que idade? Só pra que começar a vida leva em consideração isso da vida 2 sexual, anos né? depois da primeira relação, eu já peço para começar a fazer. 2 anos. Da É, relação sexual desprotegida. exatamente. Massa. E aí, Beleza. que é outra história, né, Fábio? Aí, assim, aqui a gente vai ficar falando a noite inteira sobre isso. Porque, por É, exemplo, paciente de convênio particular e tudo, você já não vai pedir primeiro a citologia e depois se vier um alterado, você vai pensar na copa. Cara, você já faz tudo uma vez, entendeu? Já vai lá, faz a cito, faz a copa e tá tudo certo. aham, top. Beleza. Então acho que a gente pode dar início, né, ao tema de hoje que a gente estava tinha programado. Então, se apresente aí oficialmente, doutor Tássio. Seja Vamos bem-vindo aqui embora. ao nosso encontro, né? Ao time Obrigado, Fábio. Eficaz. É uma honra ter você por aqui. O prazer é todo meu, cara. Fiquei feliz aqui de estar aqui. Eu gosto muito desse tipo de bate-papo aqui, igual eu te falei. Eu prefiro muito mais esse negócio mais voltado para a prática clínica mesmo, né? Eu acho que principalmente só seu nicho, né? Seu público é desse pessoal que num primeiro momento vai fazer parte desses atendimentos, talvez numa unidade básica de saúde, num PSF, até mesmo num plantão e tudo mais, e até mesmo depois como especialista de outra área não ginecológica aí, saber realmente quando encaminhar, como fazer um tratamento correto, até para dentro de casa, para você mesmo, enfim, eu acho que é bem interessante esse tipo de bate-papo, eu estou bem feliz de estar aqui, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Bom, boa noite a todos aí. Meu nome é Tácito, sou ginecologista, sou especialista em endoscopia ginecológica também, né? Cirurgia minimamente invasiva. E eu já estou há algum tempo aí, basicamente só mexendo com ginecologia. Eu não faço mais obstetrícia, graças ao bom Senhor Jesus. E tava vendo você falando assim, amanhã vai ter aula do partograma, não sei o quê. Falei, nossa, Deus me livre, né? Essa parte, graças a Deus, eu já passei, não faz parte mais da minha rotina, então estou bem focado em patologias benignas
das mulheres aí e focado na parte de cirurgia minimamente invasiva, esteroscopia, laparoscopia e robótica. Atualmente eu moro em Goiânia, Goiás, voltei para cá no final do ano passado, e aqui tenho exercido isso daí. Ô, Fábio, posso começar só a testar aqui meu compartilhamento de tela? Sim, por favor. Só para ver se já vai, que acho que vai dar certo aqui. Você me fala como é que tá aí, tá? Não Tá, tá, né? Tá indo? tá. Não, mas espera, Tá, mas estamos não vendo. tá. Ah, não, tá compartilhando. Acho que. E Não, agora? agora sim. Agora foi tela Sim, cheia? agora tá. Então, beleza. Então vamos começar aqui. O Fábio me trouxe esse tema aí para a gente poder bater um papo. Não vou dar muito spoiler aí das aulas dele de amanhã, não vou esmiuçar muito o tema. Quero voltar mais para essa parte prática, diagnóstico, tratamento, algumas coisas que a gente faz no dia a dia. E no final aí para a gente poder bater um papo sobre isso daí. Então, sangramento uterino anormal, de maneira geral, definição básica, assim, né? Qualquer alteração na regularidade, na frequência, duração ou volume do fluxo sanguíneo menstrual. Então, é bom a gente ter esses 4 parâmetros já bem estabelecidos na nossa cabeça. Então, regularidade primeiro, ou seja, está vindo certinho, está vindo a cada quanto tempo, essa frequência também, então a cada quantos dias isso daí está acontecendo, quanto tempo está durando, e o volume do fluxo. Aqui o volume do fluxo é uma medida, vamos dizer assim, um pouco mais subjetiva, mas que a gente consegue transformar isso de uma maneira mais palpável de acordo com a pergunta que a gente faz. Então, assim, usa absorvente noturno, se ela usa absorvente noturno, a tendência é que esse sangramento tenha um volume aumentado. Usa mais do que 2 pacotes de absorvente normal, desses absorventes comuns, então isso daí também a gente pensa num volume aumentado. Ela não consegue usar, por exemplo, um coletor menstrual, porque ele vaza demais, a gente também já pensa em volume aumentado. Então, quando a gente for fazer algum encaminhamento, né, quando vocês forem encaminhar uma paciente, ou fazer uma descrição, ou passar um caso de uma paciente que tem um sangramento uterino anormal do tipo aumentado, é muito mais interessante para quem está receber esse tipo de informação do que isso daqui que a gente vê nos livros e que eu acho que ainda cai em prova isso daí, esses termos que são meio confusos, né? Hipermenorreia, menorragia, metrorragia, hipermenorragia. Quando você coloca isso daí, o cara parece que ele tem que pensar 1 minuto ali para ver realmente qual que é aquele padrão de sangramento. Então, na prática, a gente não usa de maneira nenhuma esse tipo de terminologia médica aqui. A gente prefere realmente descrever como é que está o sangramento. Então, a paciente, ela até que tem um sangramento regular, com uma frequência a cada, sei lá, 30 dias, de volume aumentado, enfim, então a gente faz essa descrição mais detalhadinha que o cara consegue entender melhor, enfim, o ginecologista consegue entender melhor onde é que ele está pisando ali com aquela paciente. Então, hoje em dia, a gente considera 2 padrões de sangramento, de maneira bem prática, assim, é um padrão favorável, ou seja, aquela mulher que sangra como se fosse o normal que a gente fala, né? Aquela mulher que tem menos de 3 episódios de sangramento em cada 90 dias, ela não está menstruando, seja por uso, obviamente, de algum método hormonal, e o normal mesmo, 3 a 5 episódios de sangramento aí em 90 dias. Pô, mas você está considerando aí 5 episódios até 90 dias, porque a gente tem que considerar que às vezes essa mulher não está usando o método, e pode ter algum tipo de intercorrência ali, algum estresse, enfim, alguma coisa, ou se ela faz uso do método, ela pode ter um escape, e isso também é considerado um padrão favorável, tá? E o padrão desfavorável, é aquele frequente, quando ela tem mais de 5 episódios de sangramento em 90 dias, e o prolongado, quando a duração desse sangramento ela pode durar mais do que 2 semanas, ou seja, mais do que 14 dias. Então, a gente olha disso daqui de uma maneira bem prática. A paciente favorável é aquela mulher que está feliz, que ela está tranquila com o tipo de sangramento dela. Às vezes ela fica um pouco insatisfeita, às vezes, com esse padrão de ter alguns escapes, mas normalmente isso é relacionado ao método hormonal que ela está usando. Se ela está tendo escapes frequentes, sem uso de método hormonal, a gente pode pensar e, quem sabe, talvez, num sangramento uterino anormal e partir para alguma investigação que a gente vai conversar aqui bastante sobre isso. Então, isso aqui eu acho que é o que cai na prova de vocês, principalmente.
que é essa classificação FIGA, ela é usada no mundo inteiro, né? Divide isso daqui em causas estruturais e não estruturais, que é o famoso palm coin, que a gente fala. Basicamente, aqui a gente vai abordar as causas estruturais, dentro das não estruturais, aqui a gente vai falar um pouquinho de iatrogenia, até um pouco de endométrio, mas o que importa, assim, que é a grande maioria mesmo dos casos, são as causas estruturais. Pólipos, adenomiose, leiomioma, malignidade. Lembrando que isso daqui é uma classificação, uma nomenclatura, né, internacional, e o português deu certinho aí, a gente não precisou mudar absolutamente nada. Então a gente tem que decorar isso daqui, a gente tem que ter isso daqui em mente em toda paciente que tem um sangramento uterino anormal. Então o diagnóstico básico aí, né, é o paciente que chega falando que tem um padrão de sangramento desfavorável, ou seja, que não agrada a ela, e aí a gente vai esmiuçar essa história direitinho. E o mais importante, gente, tem que fazer exame físico. Pô, eu não sou ginecologista, não interessa, né? Eu acho que o exame especular, por exemplo, é um exame que todo mundo aprende durante a graduação. Tanto é que a gente coloca aí, tem enfermeiro, né? Tem até alguns países do mundo, inclusive o Brasil, que em vários lugares o próprio enfermeiro ou técnico de enfermagem faz a coleta da citologia oncótica. Então, a gente precisa do exame físico e a gente precisa de uma anamnese direcionada para isso daí. Quando a gente fala de exames de imagem, o que é o exame que tem o melhor valor numa primeira abordagem? Com certeza, ultrassonografia transvaginal. Essa paciente não teve uma sexarca ainda, a gente pode abrir mão, lançar mão de uma ultrassonografia pélvica, né, por via abdominal. Não é o melhor exame, mas pode ajudar a gente. Esteroscopia é o exame padrão ouro para diagnóstico de qualquer uma das patologias do palme ali, é a esteroscopia. É o diagnóstico, é o exame padrão ouro para esse tipo de diagnóstico. Então, a esteroscopia, ela sempre vai ter o papel dela ali, eu vou mostrar para vocês, em todas aquelas patologias. E o mais importante, nunca, jamais, em hipótese alguma, pedir dosagem hormonal. Aqui eu não estou falando de dosagem hormonal tentando investigar, por exemplo, uma paciente que está em transição menopausal. Você dosar um FSH ali, para ter um parâmetro e tudo mais, tudo certo. Aqui eu estou falando de uma paciente do MENAC, que tem sangramentos irregulares, e você vai lá e coloca no seu pedido de exame estrogênio, progesterona. Ninguém dosa essas coisas, né? Hoje em dia tem duas pessoas que dosam essas coisas, ou o endócrino, que está investigando realmente algum tumor, por exemplo, produtor de hormônio, ou o picareta, que quer dosar o estrogênio e a progesterona para poder justificar uma terapia de reposição hormonal baseado nisso daqui. E vocês vão ver muito isso daí toda vez que vocês pegaram uma paciente que tem aquele calhamaço assim de exame de sangue e que tem ali dosagem hormonal, tem estrogênio e progesterona dosados no mesmo dia. Vocês estão estudando aí a parte da gineco, vocês já devem ter visto que no ciclo menstrual, uma mulher que não usa método hormonal nenhum, não adianta você dosar estrogênio e progesterona no mesmo dia, que não são hormônios que fazem parte, não são hormônios da mesma fase do ciclo. Então, obviamente, você dosar estrogênio dela ali no 23º dia do ciclo dela, esse estrogênio vai estar baixo. Do mesmo jeito que você dosar a progesterona ali no começo da fase proliferativa, a progesterona também vai estar baixa. Então, e isso não vai trazer nenhum diagnóstico, isso não vai te ajudar em absolutamente nada. Isso daí vai só onerar o sistema público de saúde, ou enfim, convênio, ou até mesmo o paciente, se ela for pagar isso daí, e não vai te acrescentar em absolutamente nada. Então, a gente vai excluir sempre estrogênio e progesterona das nossas solicitações. Não faz sentido algum. Mais importante, anamnese, exame físico e direcionar o exame de imagem, sempre pensando que a esteroscopia é o exame padrão ouro para diagnóstico de sangramento uterino normal. Tá? Então, começando pelo palme lá, né? Então, o primeiro deles são os pólipos. Então, o pólipo a gente pode dividir entre pólipo endometrial, né, que está lá dentro da cavidade uterina, e o pólipo endocervical, que está no trajeto ali do colo. E aí, por que é importante isso daqui, voltando para a parte do exame físico? O pólipo endocervical, ele pode estar exteriorizando, ele pode estar saindo para fora ali. Então, você passa o especo, pum, você vê uma bolinha lá, bom, é o pólipo. Principal causa, por exemplo, aí de paciente que tem pólipo endocervical exteriorizado, principal sintoma dela, às vezes é o quê? Sangramento pós-relação, ou sangramento durante a relação sexual. E aí você vai pensar já em câncer de colo, enfim, outras coisas. Não, às vezes só tem um pólipozinho titica ali, saindo para fora. Se você olhasse ele lá, você conseguia até puxar ele e acabar com o problema.
a gente não consegue saber a real incidência dos pólipos, porque a grande maioria deles, principalmente o paciente do MENAC, são pequenininhos, menores que meio centímetro, 1 centímetro, e eles saem durante a menstruação. Eles podem ter resolução espontânea mesmo, descolar do endométrio junto com a menstruação e ir embora. Já para aquelas pacientes que têm desejo de engravidar, pólipo descoberto é pólipo removido. Não tem conversa. Isso daí já é consenso mundial de que o pólipo ele pode atrapalhar a implantação do embrião, pode atrapalhar a movimentação do espermatozoide e ele muda o microbioma da cavidade uterina. Então, para quem quer engravidar, independente do tamanho, o pólipo visto é pólipo removido. Risco de malignização, que isso daqui é o grande medo da maioria das mulheres que acham um pólipo lá. Isso daqui a gente precisa enxugar um pouco mais isso daqui. Se a mulher é jovem, você descobriu um pólipo lá no ultrassom que você fez sem querer querendo, pólipo pequenininho, a chance disso daí ser alguma coisa maligna, menor que zero. Quase menor que zero mesmo, entendeu? Não vai ser. E ele vai, muito provavelmente, é um achado de exame, e ele pode ser sair sozinho, como eu disse anteriormente. Agora, se essa mulher tem um quadro de sangramento uterino normal, fluxo aumentado, volume aumentado, frequência reduzida, enfim. Se ela tiver algum outro fator de risco que a gente coloca aqui, basicamente você sempre tem que lembrar que patologia endometrial está extremamente associada à síndrome metabólica. Eu vou falar isso daqui mais para frente também. Então, aquela paciente obesa, ou que tem um antecedente de SOP, hipertensa, diabética, enfim. Ele pode chegar em até 12% de risco de malignização nesse tipo específico de mulher. Então, a gente pegar uma mulher que tem sangramento uterino normal, hipertensa, obesa, eu ouvi vocês falando de tamoxifeno, se usar tamoxifeno, enfim, aquela que tem todos os fatores de risco, ele pode chegar a 12%. Agora, na população do MENAC em geral, risco super baixo. O pólipo endocervical, basicamente a literatura fala que ele é quase sempre benigno. A taxa de malignização dele, inclusive na mulher pós-menopausa, é extremamente baixa. Então a gente não preocupa com isso daí nas mulheres, o pólipo endocervical. Tratamento medicamentoso. Gente, tentar tratar pólipo com remédio é a mesma coisa que tentar tratar mioma com remédio. Ah, tá, como assim? O que você está falando? Todo mundo trata mioma com remédio. Não, você não trata o mioma, você trata o sintoma do mioma. O pólipo do mesmo jeito. Você pode tentar tratar o sintoma do pólipo. Agora, você jamais vai conseguir, esse pólipo vai desaparecer, ele vai diminuir de tamanho com medicamento. Nenhum medicamento tem a capacidade de fazer isso daí. Então, como eu falei para vocês, pólipo visto é pólipo removido, principalmente em pacientes do MENACME que querem engravidar ou que têm algum sintoma. Então, o procedimento, baixíssima complexidade, isso aqui é uma esteroscopia realizada em ambiente ambulatorial mesmo, sem nenhum tipo de anestesia, sem nada, é um procedimento feito no consultório. Mas isso é um absurdo fazer esteroscopia no consultório. Ninguém considera colocar um DIU um procedimento absurdo. Ninguém considera fazer uma biópsia de colo um procedimento absurdo, mas consideram, às vezes, a esteroscopia é porque não sabe fazer. Essa é a grande verdade. Então, é um procedimento de baixa complexidade, tem uma chance de melhorar os sintomas se o pólipo for a causa do sangramento em até 75% dos casos. Às vezes ele está associado a alguma coisa, algum distúrbio hormonal, alguma coisa assim, né? E além de tudo, você tem uma chance de amostragem para anátomo patológico. E aqui o importante é a gente frisar que quando você vê um pólipo e remove ele, você tem que mandar ele inteiro, obviamente, para o estudo anatomopatológico, né? Por quê? Porque não faz sentido. Você pega uma patologia, por exemplo, de um pólipo de 2 centímetros, você foi lá e removeu um pedacinho dele e mandou para a biópsia. E o restante do pólipo inteiro? Se aquela biópsia veio benigna, você vai ficar tranquilo de que o restante do pólipo inteiro não tem absolutamente mais nada? Principalmente na mulher na pós-menopausa. Então, tomar muito cuidado com essa esteroscopia diagnóstica com biópsia. Acho que é super válido, mas a gente tem que individualizar bem o caso. Era um pólipo pequenininho, aparência boa, paciente sem sintomas, sem nada, sem fator de risco. Fez a biópsia? Beleza, tá tranquilo, acabou o problema. Agora, pacientes pós-menopausa, com sangramento pós-menopausa, com pólipo maior do que 1 centímetro, você fez só uma biópsiazinha e veio normal, e a paciente, por exemplo, persiste com sangramento, o ideal é que ela faça uma esteroscopia cirúrgica mesmo e faça a remoção desse pólipo para poder ficar mais tranquilo. Porque só essa história de fazer biópsiazinha é furada e não garante nenhuma tranquilidade para ninguém. A outra, o A, então, que a gente vai, do Palme, é a famosa adenomiose, uma doença que está extremamente em alta hoje em dia, aí, né, principalmente pela alta taxa de
possibilidade, vamos dizer assim, de dificuldade de engravidar que essa doença pode trazer. Ela é mais comum após os 35, 40 anos de idade, principalmente em mulheres que já têm cirurgias uterinas prévias, principalmente uma cesariana. Pode cursar com sangramento uterino normal e ou dor pélvica. Então, nem sempre a paciente tem os dois. Ela pode ter simplesmente só dor, e aqui quando a gente fala dor, desde uma dispareunia de profundidade, desde uma dismenorreia, mimetizando talvez até uma endometriose, então a gente tem que lembrar disso, que a adenomiose e endometriose são doenças que às vezes andam juntas. Então, se você teve aquela forte suspeita de endometriose, fez o exame de imagem, enfim, seja ele qual for, não achou endometriose, tem que ficar de olho se às vezes ela não tem adenomiose, isso daí está passando despercebido. Outra causa, outra situação que a gente normalmente descobre essas mulheres é a paciente que simplesmente não consegue engravidar. Fez um rastreio de endometriose, às vezes, não descobriu ou não achou lesões de endometriose profunda na cavidade abdominal, e quando a gente faz, talvez, uma esteroscopia, a gente encontra, eu vou mostrar para vocês as imagens da adenomiose na superfície interna do útero. Tratamento definitivo de adenomiose, definitivo, para realmente acabar com a doença, esterectomia, remoção completa do útero. Todos os outros tratamentos são paliativos ou visando alguma coisa, principalmente visando gravidez. A adenomiose é uma doença chatíssima de tratar para quem quer engravidar. Ela prejudica muito a taxa de falha de implantação, favorece abortamento, parto prematuro, já tem estudo até mostrando que a adenomiose, junto com a endometriose também, pode ser fator de risco até para pré-eclâmpsia. Então, essas aqui são as imagens da... Meu mouse tá aparecendo aí na tela, ô Fábio? Assim, Ou, enfim. assim, Tá, né? Dá para ver direitinho. Então, aqui, algumas apresentações de adenomiose. Essa adenomiose que a gente só vê os pontinhos vermelhinhos aqui, igual tem na seta preta, com o restante do endométrio todo normal, isso daqui não vai ser visualizado em nenhum outro exame de imagem, não vai aparecer na ressonância, não vai aparecer no ultrassom, mesmo com preparo, enfim, não vai aparecer. E é uma doença que ela surgiu do endométrio e ela infiltra para dentro do miométrio. Então, quando a gente pega, às vezes, esses estágios iniciais, ou essa forma que a gente fala de cística superficial, ela está basicamente ainda na transição do endométrio para o miométrio. E a gente vê essas petecas aqui, essas áreazinhas de peremia focais, que são bem características dessa adenomiose cística superficial. Aqui a gente já vê um quadro mais avançado, onde ela faz esse aspecto aqui de queijo suíço, parece que ela faz uns buracos mesmo na parede uterina. Isso daqui também é como se fosse um sinal patognomônico de adenomiose na esteroscopia, que são essas falhas miometriais. Aqui a gente consegue ver o fundo uterino com várias falhas, aqui na parede lateral direita aqui também parece um cisto de adenomiose, e a forma cística, que são esses pontinhos arroxeados que tem aqui na imagem de baixo, também é um achado bem característico. Pô, tá, você fez a esteroscopia, o que você consegue melhorar disso aqui? Essas lesões císticas superficiais, a gente consegue drenar elas. Então, vai lá e drena ela mesmo, tira esse conteúdo inflamatório daqui, automaticamente você vai estar melhorando aquele ambiente ali, favorecendo uma gestação e às vezes até aliviando sintomas. Já esses casos, onde tem nessa terceira foto aqui, onde é simplesmente uma hipervascularização, esse aqui é mais complicado. Esse aqui precisa de tratamento medicamentoso, enfim. E porque isso daqui a gente não consegue melhorar muito com tratamento cirúrgico, a não ser que a gente faça uma ressecção dessa área. Toda vez que a gente faz uma cirurgia intrauterina, a gente tem risco de complicações que também podem prejudicar a gravidez. Então, a gente tem... Por isso que a gente fala que é uma doença bem chata de ser tratado, tanto clinicamente quanto cirurgicamente. Existem também os adenomiomas, que são cistos de adenomiose já dentro da parede do miométrio, que a gente pode tratar também por esteroscopia. Normalmente ele não fica muito visível, a gente faz o procedimento guiado por ultrassom, acha o cisto lá e abre aquela parede para poder drenar o material inflamatório do cisto. O mioma, que aí esse daqui é o carro-chefe, assim como o pólipo, dos sangramentos anormais, né, o tumor ginecológico mais comum. Nos Estados Unidos já teve um levantamento aí que mioma gasta mais de $1 bilhão o tratamento de miomas nas mulheres norte-americanas, com internação, procedimento cirúrgico, necessidade de transfusão de sangue, enfim, todo tipo de tratamento. É uma doença que, além de prejudicar muito a qualidade de vida,
gera um ônus muito grande. E aqui a gente tem que estar de olho no quê? Localização. Pô, chegou uma paciente lá para você, ela fala que ela está sangrando bastante, enfim, quadro de sangramento uterino é normal. Mas você olha no ultrassom dela, tem um mioma subseroso de 2 centímetros, não é ele que está fazendo ela sangrar. Tem um mioma intramural ali de 2 centímetros, não é ele que está fazendo ela sangrar. O que mais sangra são miomas submucosos. E eu falo sempre que miomas submucosos são pequenos miomas, grandes sangramentos. Porque não importa se ele é pequenininho, não importa onde é que... Só o fato dele estar lá dentro da cavidade já pode representar um sangramento bem importante e chato de manejo clínico. Normalmente, esses miomas precisam de procedimento cirúrgico. Então, assim, lembrando daquela classificação FIGO também, de miomas uterinos, que ela vai de 0, que é o que está dentro da cavidade, até 8, aquele intraligamentar, enfim, a gente pensar em útero mesmo ali até o 7. Então, o que pode influenciar, principalmente para quadros de sangramento uterino normal, 0, 1 e 2, que são os miomas que estão submucosos mesmo. O tipo 3, ele pode abaular a parede do endométrio, levando a um quadro de sangramento, mas ele tem que ser maior. Então, normalmente, miomas ali maiores do que 4, 5 centímetros podem fazer essa compressão extrínseca ali do endométrio e levar a sangramento. Então, toda vez que a gente tiver uma suspeita de mioma submucoso em paciente do MENAC, que cursa com sangramento irregular, a gente precisa fazer uma esteroscopia, a gente precisa analisar esse mioma. Aqui eu coloquei a classificação que a gente usa, que é a classificação da Sociedade Europeia de Endoscopia Ginecológica, que é muito parecida basicamente com a FIGO. Então a gente coloca o tipo 0, que é esse daqui, do cantinho, ele está todo pediculadinho lá dentro da cavidade uterina. O tipo 1, que é esse aqui, que faz um formatinho de montanha, que ele tem mais de 50% dentro da cavidade uterina, e o tipo 2, ele tem mais de 50% para dentro do miométrio. Então, esses são os 3 tipos de miomas que a gente faz a abordagem deles por estereoscopia. Mas o mais importante disso não é simplesmente avaliar o mioma, tamanho, enfim, que a gente use isso daqui como um primeiro parâmetro, mas a estereoscopia através da classificação de Lasmar, eu não sei se isso cai uma coisa um pouco mais específica, que a classificação de Lasmar, ela prediz complexidade cirúrgica. Então, por isso que eu coloquei no slide anterior, mioma submucoso é sempre igual a uma esteroscopia. Ninguém em sã consciência, uma esteroscopia diagnóstica, tá, gente? Ninguém em sã consciência opera um mioma por esteroscopia sem uma esteroscopia diagnóstica, porque você não sabe realmente, o ultrassom não consegue te dar informações suficientes para você indicar um procedimento com segurança, principalmente para aquelas mulheres que querem engravidar. Então, classificação de Lasmar, que é o Dr. Ricardo Lasmar, médico brasileiro, Rio de Janeiro, uma classificação usada no mundo inteiro, consegue predizer complexidade cirúrgica. Então, mioma submucoso, estereoscopia diagnóstica, ele faz o score, né, a classificação de Lasmar é um score de que esse mioma pode ser grupo 1, 2 ou 3 de Lasmar. Grupo 1 é uma estereoscopia de baixa complexidade, 2 média complexidade, 3 não dá para fazer por estereoscopia. Então, é por isso que é importante a gente fazer a avaliação de estereoscopia dos miomas submucosos. Então, isso daqui é uma estereoscopia com mioma submucoso, e a gente vê que o pedículo dele está completamente dentro da cavidade. Então, é uma estereoscopia de baixa complexidade, também realizada em ambiente ambulatorial. Não sangra esse procedimento, vocês vão ver que o procedimento está basicamente sem nenhuma edição. Vai na base do mioma, faz a ressecção do mioma tranquilamente, sem nenhum estresse. Mas, durante a esteroscopia, isso aqui era uma esteroscopia diagnóstica que virou uma cirúrgica ambulatorial. Por quê? Porque esse mioma foi avaliado e visto, opa, ele dá para ele sair. Então, já consegue fazer o procedimento naquele mesmo momento. Se não fosse feito aqui, se o médico dela só fizesse a diagnóstica para poder fazer, a gente ia colocar a localização do mioma, o grau de penetração dele, quanto que ele ocupa naquela parede, se ele está na parede lateral ou não, e tudo isso gera um score que o cara vai olhar e falar, beleza, um grupo 1 de Lasmar eu consigo fazer o procedimento sem muita dificuldade. Então essa é uma miomectomia bem simples, é um mioma pequenininho, uma imagem aqui ampliada cerca de 20 vezes, né, com o estereoscópio. Então a gente consegue remover esse mioma, que deve ter no máximo 1 centímetro, mas responsável por um sangramento importante. Aí fica a fóvea do mioma ali, né, onde separou ele da pseudocápsula. Fez a ressecção completa, o miominha tá lá
bonitinho na dele, e agora faz a extração do bioma na cavidade com uma pinça de apreensão. Acabou o procedimento, todo mundo feliz e sem nenhum estresse de ser feito com material mecânico, sem uso de nenhum tipo de energia. Indo para o último M aqui do PALM, então a gente cai aqui na malignidade, que a gente pensa em hiperplasia endometrial, câncer de endométrio. Hiperplasia como se fosse uma doença pré-maligna, câncer de endométrio já a doença estabelecida. Isso aqui é muito comum, gente, principalmente em mulheres que persistem com sangramento e têm exames de imagem normal, ou seja, tem um ultrassom normal. Pô, não é possível, já fiz 3, 4 ultrassons, não melhora, já tentou entrar com medicamentos, não melhora. E a gente tem que pensar hiperplasia. Pô, tá, mas o que tem a ver a foto dessa mocinha aqui? Que a gente sempre tem que lembrar dos fatores de risco. E os fatores de risco para isso são pacientes obesas, brancas, às vezes nulíparas, ou pacientes que têm SOP, anovulação crônica. Essa é a paciente típica que pode desenvolver tanto uma hiperplasia quanto um câncer. Hiperplasia é uma coisa, parece que é muito distante, muito longe da nossa realidade, mas está se tornando cada vez mais presente exatamente por causa do aumento da obesidade entre as mulheres aí. Lembrando, gente, que hiperplasia endometrial, isso aí pode cair em prova, né, enfim, inclusive caiu na minha prova de título isso daí, hiperplasia endometrial é um diagnóstico histológico. Então, se você pega um ultrassom, não sei o que, endométrio de 200 milímetros, enfim, isso é um espessamento endometrial. Mas se ele coloca lá, sugestivo de hiperplasia, esse laudo está errado. É um exame um resultado histopatológico. Ele pode colocar o que ele quiser na descrição, mas ele precisa de biópsia para falar hiperplasia. E quando a gente fala em hiperplasia, essa é a característica normalmente da mulher. É uma mulher que teve SOP quando ela era jovem, é uma paciente obesa, é uma paciente às vezes hipertensa, é uma paciente que usou estrogênio por algum motivo X aí, e isso tem aumentado cada vez mais, mulheres usando estrogênio como é que fala? Implante de estrogênio, vai lá, coloca um implante de estrogênio, logicamente coloca uma testozinha ali, né, coloca a testosterona e coloca uma progesterona de implante. Gente, não existe proteção endometrial com progesterona do implante, nem progesterona transdérmica. A gente faz terapia de reposição hormonal com estrogênio transdérmico, é excelente, adoro, melhor via possível que pode existir, mas não existe proteção endometrial com progesterona transdérmica ou por implante. A progesterona tem que ser via oral ou vaginal, não tem outro jeito. Então, toda vez que a gente faz essas reposições hormonais somente com esse estrogênio ou usando essa progesterona que não tem nível plasmático para proteger o útero, você está colocando essa paciente em risco de desenvolver uma hiperplasia. E a gente, assim como a hiperplasia, a gente tem que pensar na hiperplasia igual o Nick, tá? Ela é evolução. Ela vai começar com uma hiperplasia simples, vai virar uma complexa, depois uma atipia, tem uma classificação nova para isso daí, mas acho que não tem o caso aqui, e depois ela vai virar um CA in situ e depois um adenocarcinoma. Então, isso daqui acontece. E do mesmo jeito com o HPV, a gente consegue tratar isso antes. A grande vantagem disso daqui é que a progesterona consegue reverter esse processo de proliferação errática celular. Então, se a mulher tem ali uma hiperplasia simples ou hiperplasia até complexa, se a gente entra com progesterona, diminui o fator de risco, também, obviamente, ela tem que tratar o fator de risco, essa paciente consegue voltar para ter um endométrio normal, e se tem um quadro de sangramento uterino normal, ela vai melhorar. Esse aqui é um vídeo, essa paciente aqui, se não me engano, ela tinha 30 anos de idade na época, de entrada num pronto-socorro, com um sangramento já há vários meses, e, de repente, esse sangramento virou uma coisa absurda, se não me engano, ela tinha uma hemoglobina de entrada de 6.2, 6.3, alguma coisa. A gente não conseguia controle clínico com medicamento nenhum, foi feito um análogo de MRH nela, ela parou de sangrar, a esteroscopia foi feita cerca de 30 dias aí depois que ela já estava sem nenhum tipo de sangramento, precisou de transfundir e tudo mais, e esse é o achado esteroscópico dela, um endométrio, você não precisa nem nunca ter visto uma esteroscopia, mas você olha, você vê que é um endométrio completamente heterogêneo, um endométrio completamente espessado, e isso daqui é o que a gente chama de endométrio espessado, porque ele não tem característica secretora, ele tem uma característica doente mesmo. E ela veio com uma hiperplasia complexa, com atipia, paciente de 30 anos de idade, com desejo de engravidar. A gente fez tratamento, e ela tinha antecedente de anovulação crônica, tinha resistência insulínica, fizemos um acompanhamento
completo aí com endócrino e tudo mais, colocamos Mirena nela. Mirena é o melhor método hormonal para controle e para tratamento de hiperplasias. Agora ela já deve estar no segundo Mirena, com certeza, quadro completamente revertido, sem sangramento, sem mais nada, e um endométrio saudável. E o câncer de endométrio, aqui, também, de novo, ó, coloca a fotinha aqui, a gente sempre tem que lembrar, tá? Branca, que isso aí vale para tudo, isso aí é o que vai cair na sua prova, porque eu acho que o Fábio da manhã deve falar, talvez, enfim, na aula de câncer de endométrio, tipo 1, tipo 2, o tipo 1 que é o mais frequente, onde o adenocarcinoma endometrióide é o mais comum, essa é a característica da paciente, é branca, obesa, com esse antecedente, às vezes nulípara, enfim, com síndrome metabólica. Se essa paciente começar a sangrar no pós-menopausa, ela já chega, você já bate o olho nela, você já sabe que é um câncer de endométrio. Ele é raro, graças a Deus, em pacientes do MENAC, por quê? É um processo lento para que esse endométrio chegue a esse grau de diferenciação celular para ser câncer. Então, ela demorou a vida inteira ali fazendo essa exposição estrogênica para, às vezes, na pós-menopausa, ela desenvolver o câncer, né? Fatores de risco, então, como eu já disse, né, obesidade, ovulação, nulipariedade, TRH somente com estrogênio. A gente tem que ficar de olho no sangramento pós-menopausa. Não sei como é que cobram na prova de vocês sobre sangramento pós-menopausa. Lembrando que câncer de endométrio não é a principal causa de sangramento pós-menopausa, é atrofia endometrial. Então, a gente segue o colégio americano, que a AGL, né, que chama, que o guideline diz o seguinte: mulher pós-menopausa apresentou um sangramento, acompanhamento. Mais de 2 sangramentos, esteroscopia. O ultrassom pode ser feito entre um e outro, mas a gente sabe que o ultrassom tem uma baixa acurácia, principalmente se ela tinha um endométrio muito espessado. Sangrou, você faz o ultrassom logo depois, esse endométrio pode vir normal. Então, o principal parâmetro é a presença do sangramento persistente. Pô, tá, você colocou eco endometrial maior que 10, mas calma. Eco endometrial maior que 10 é uma maior chance de você descobrir um câncer de endométrio. Mas o espessamento daquela mulher, sem reposição hormonal, sem nada, na pós-menopausa, é o quê? 5 milímetros, né? Mas aí, então, chega lá para você, uma senhorinha, 70 anos, sem fator de risco, já teve 5 filhos e tudo mais, fez um ultrassom, sei lá por que pediram esse ultrassom, porque o ultrassom transvaginal também não é um exame de rotina da mulher pós-menopausa, e descobriu um eco endometrial de 5,5 milímetros. Você vai apavorar essa mulher falando que ela pode estar com câncer, fazer ela gastar dinheiro, às vezes, para poder fazer uma esteroscopia, para investigar um endométrio desse? Não, você pode fazer a solicitação, ela pode esperar o tempo que for da fila do SUS, se for para poder esperar isso aí, mesmo se for um familiar seu, você não precisa ter essa preocupação. Agora, sangrou, fez ultrassom, eco endometrial maior que 10, a chance de encontrar alguma coisa, ela é aumentada. Mas aumentada quanto? Em torno de 10% só, tá? Mesmo assim, conforme vai adicionando fatores de risco, isso daqui pode chegar a 70%. Mas estou avaliando somente a alteração ultrassonográfica. E aqui a gente é a eterna briga da esteroscopia com curetagem, né? Não existe, não se faz em nenhum lugar do mundo curetagem semiótica. Acho que é o Brasil o único lugar do mundo que deve fazer isso daí, né? A paciente com espessamento endometrial vai lá, pede para fazer uma curetagem. Não é indicado isso daí, procedimento às cegas, baixa acurácia, baixa sensibilidade e especificidade. A esteroscopia, você vai lá olhando, vê a área que está alterada e faz a biópsia. Então, curetagem não é indicado por esse aqui. Ah, pô, moro lá em São Gabriel da Cachoeira, não tem esteroscopia. O paciente persiste com sangramento, entra nessa questão do fator de risco, é melhor fazer a curetagem do que não fazer absolutamente nada. Mas, se tem a possibilidade de sempre optar pela esteroscopia. O meu slide não quer passar. Doutor, só uma pergunta que é uma coisa que sempre fico na dúvida. Em relação a essas mulheres que faz ali terapia de reposição hormonal ou faz o uso de algum medicamento como o tamoxifeno, que eu já vi caindo algumas. O que é que pode mudar nessa questão aí do espessamento? O que é que influencia para mais ou para menos, alguma coisa assim? Tem alguma observação sobre isso? Mas com ou sem reposição hormonal que você está me falando? Não, tipo, como é que a reposição hormonal ela afeta, se muda esse parâmetro, interfere, fica maior que 10 milímetros para a gente mudar. E a questão Ah, tá, também entendi. Não, porque na verdade é assim, né? Se a gente colocar a mulher com TRH, o cutoff aí, ele não é 5 e passa a ser 8, né? O ponto de corte ali para poder pensar num endométrio espessado.
Daí aqui a gente tem duas possibilidades que normalmente a gente pensa. Primeiro, às vezes a dose do seu estrogênio está muito alta e a progesterona pode estar baixa, né? Principalmente se ela faz uso via oral. É uma coisa que, enfim, na Tifapro, por exemplo, que é um medicamento que usa aí, a dose é fixa ali do estrogênio, né? E também da progesterona. Às vezes aquela dose ali está muito alta para ela e ela está espessando endométrio por causa disso, entendeu? Então, esse é um parâmetro. Se ela usa transdérmico também. Um puff, dois puffs, três puffs, quatro puffs, que tanto que ela está usando, e está usando a progesterona, porque é a progesterona que faz essa contraposição do estrogênio, entendeu? Então, se às vezes aquele método não está dando certo ou está espessando, troca o método, entendeu? Começou a espessar, ele bateu 8, ou chegou no limite, vamos tentar trocar esse método para ver se ela não para de espessar, entendeu? Porque é a progesterona que vai dar a proteção uterina ali. Não sei se eu respondi o que você Sim. perguntou. E a questão do tamoxifeno, ele também tem alguma interação nessa questão do endométrio? Então, tem, né? Porque, na verdade, o tamoxifeno, o que acontece? Do mesmo jeito que ele faz antagonismo na mama, ele é um agonista uterino. Então, ele protege, bloqueia o receptor de estrogênio na mama, mas ele pode estimular o receptor de estrogênio no útero. Então, por isso que, às vezes, a paciente no uso do tamoxifeno, ela pode espessar endométrio, pode ter sangramento, pode, inclusive, fazer pólipo induzido por tamoxifeno, que é um que existe. E isso, hoje em dia, cara, aí, ô Fábio, é o seguinte, mulher que usa tamoxifeno, a grande maioria esmagadora dela vai parar de menstruar, tá? Ela vai parar de menstruar. Principalmente que ela já fez, às vezes, um tratamento antes ali, né, com químio, rádio, alguma coisa assim para o câncer de mama, né, até porque ele é um tratamento adjuvante, e ela vai parar de menstruar. Então, a gente tem que parar de preocupar com o efeito colateral dele, porque senão você está super diagnosticando demais e mandando muita mulher para poder fazer esteroscopia, por exemplo, por causa do tamoxifeno. Então, hoje em dia, o que a sociedade até de mastologia recomenda? Mulheres em uso de tamoxifeno só deve realizar acompanhamento ultrassonográfico transvaginal se tiver sangramento. Por quê? Todas elas vão, basicamente, ela vai espessar, porque é o efeito do tamoxifeno no endométrio, entendeu? Mas você só vai preocupar se o quê? Se ela sangrar. Sangrou, aí você passa a investigar. Porque se ficar fazendo ultrassom transvaginal de rotina para todo mundo, boa parte delas vão espessar endométrio. E aí vai ter que partir para esteroscopia, aí vai ter que investigar, é porque ela não vai deixar, já tratou um câncer de mama, ela não vai querer que fique só nesse ponto de vista teórico, entendeu? Mas o tamoxifeno é por causa disso, porque ele estimula a proliferação endometrial mesmo. Mas tem algum valor de corte, assim, se for verificar lá? É o mesmo do 8, do TRH. Certo. Então aqui trouxe para vocês algumas imagens aqui de câncer de endométrio. É aquela imagem que, essa daqui é patognomônico mesmo de câncer. A gente olha, isso daqui é o padrão clássico do adenocarcinoma endometrióide, são essas lesões meio algodonosas ali, que você olha para ela, você vê que é uma lesão friável, extremamente vascularizada, irregular. Às vezes ela pode ter algumas áreas, tanto de calcificação, como essa daqui tem, como algumas áreas de necrose, que essa daqui não aparece. E aqui eu quero trazer um ponto seguinte, aqui está a lesão, mas esse tecido aqui de trás, provavelmente ele ainda é só uma hiperplasia, ou ele é só um endométrio normal, vamos dizer assim. Aqui tem uma baita de uma lesão, mas essa parede lateral aqui basicamente não tem nada. O que eu quero dizer com isso? Esse é o problema de fazer curetagem, porque você não está vendo onde você está fazendo a biópsia. Aqui, se a gente entra por esteroscopia, eu vou morder exatamente aqui, ó. Eu vou pegar a lesão mesmo. Eu quero pegar onde é que está feio, onde é que está friável, onde é que está vascularizado. Porque aqui, onde é que eu vou achar a doença? E às vezes a gente faz uma biópsia por amostragem com cureta, enfim, alguma coisa assim, e vem lá só uma hiperplasia, ou não vem nada, ou vem sangue, ou vem só área de necrose, e a gente não consegue, às vezes, fazer diagnóstico, principalmente para o paciente do SUS, que precisa do histopatológico confirmando câncer, para poder ser encaminhada para um serviço de oncologia, isso daqui é muito importante. Então, a esteroscopia tem um papel fundamental nesse diagnóstico e auxiliar na biópsia, principalmente, para poder fazer essa biópsia mais certeira mesmo, de onde tem a lesão e, consequentemente, favorecer o tratamento dessa paciente. Então, o tratamento baseado em doença de base, não vou mais repetir sobre isso daí, ele pode ser medicamentoso, cirúrgico,
O importante do tratamento, melhorar a qualidade de vida. Porque aqui, basicamente, a gente está falando de mulheres menarquem e que sangram. Hoje em dia, quase um terço da população feminina, em alguma fase do seu menarquem, ela vai experimentar um sangramento uterino anormal. Então, a gente tem que conhecer as principais causas, saber os principais tratamentos e, quando for cirurgia, saber indicar corretamente a cirurgia. Então, medicamentosos que a gente mais usa. Então, métodos não hormonais, anti-inflamatórios não esteroidais, associados a antifibrinolíticos, principalmente o ácido tranexâmico, né, o transamin. Do ponto de vista hormonal, a gente usa muito também progestágenos orais. Por que eu coloquei progestágenos orais em vermelho? Implanon, implante, né, não tem recomendação de implante para tratamento de sangramento uterino normal. Então, ele passa a não ser uma opção. Outra coisa, acetato de medroxiprogesterona, Depo-Provera, que é aquela injeção trimestral. Não tem recomendação de uso de injetável trimestral para tratamento de sangramento uterino normal. Então, a gente vai usar progesterona via oral, Genogest, Desogestrel, Tufaston, qualquer uma dessas coisas. Ou a gente pode usar métodos combinados. Qualquer um deles, cíclico, não cíclico, ou a gente pode usar de hormonal. Obviamente aqui a gente já afastou essas patologias intrauterinas, por exemplo, um mioma submucoso. Você não contraindicação para colocar ação de DIU, então você não vai colocar DIU. Pode usar o progestágeno? Pode, mas você já sabe que a doença está lá, você vai estar enxugando gelo ali. Então, primeiro tentar fazer o diagnóstico, não chegou num diagnóstico de uma patologia intracavitária, fazer o tratamento aí hormonal visando qualidade de vida. Análogo de GNRH, Zoladex, uso cada vez mais restrito, mas em alguns casos, principalmente de sangramentos agudos, como dessa paciente que eu mostrei, de miomas muito grandes, que torna o procedimento mais difícil ou não permite o procedimento por via minimamente invasiva, está indicado o uso de análogo de GNRH para redução desses miomas, para dar uma esfriada naquele processo de sangramento, compensar clinicamente essa paciente para que ela tenha condição de cirurgia. Trouxe esse slide aqui, que eu acho que ele é muito bom aqui para vocês. É o tratamento de fase aguda. Então, aquela paciente chega e fala, pô, tem 2 semanas que eu estou sangrando, não paro de sangrar, ou tem 3 meses que eu estou assim, antes de você encaminhar alguma coisa, pô, vamos fazer alguma coisa para essa paciente. Então, a gente entra com esses métodos não hormonais, a gente associa ali um anti-inflamatório, eu gosto muito de piroxicam, por exemplo, 12 em 12 horas, 5, 7 dias, não mais do que isso, já pensando também que essa paciente ficar usando isso daí, ela vai acabar com o rim dela. E o ácido tranexâmico, 1 a 2 comprimidos, né, ele tem 250 miligramas, o Transamin, podendo ser utilizado aí 6 horas por em torno de 5 dias. A dose varia aí entre 1 a 2 gramas normalmente, que a gente usa, 2 gramas para aqueles casos onde o sangramento está mais intenso, faz o uso aí por cerca de 5 dias, já associando algum método hormonal. Se essa paciente tem contraindicação a algum método combinado, o ideal é você entrar com progestágeno, né? Se eu gosto sempre do progestágeno, a chance de, por quê? Porque se você estiver falando de uma hiperplasia, ele vai melhorar mais, porque a gente sabe que o progestágeno é tratamento de escolha para casos de hiperplasia. Então, você já entra com primolutinol, que eu gosto, que é de hidrogesterona, um comprimido de 12 em 12 horas contínuo. Ela vai fazendo isso daqui contínuo, vai sair da crise, vai usar naqueles primeiros 5 dias junto com o anti-inflamatório e o Transamin, vai sair da crise e aí ela vai pensar em como investigar isso daí de uma maneira mais tranquila, ou realmente não entrar num quadro de anemia aguda, enfim, precisar de internação, transfusão e tudo mais. Tratamento cirúrgico, então esteroscopia para pólipo, mioma, submucoso, casos de hiperplasia, que a gente pode fazer ressecção daquele tecido ali também, principalmente nas mulheres que não têm mais desejo de engravidar, a gente pode fazer ablação do endométrio, queimar todo aquele endométrio. Miomectomia abdominal para casos de miomas intramurais maiores, ou aqueles úteros super volumosos, e ou às vezes lançar mão da esterectomia para mulheres com adenomiose, que já tem prole constituída, também para miomas, enfim. É o último passo, vamos dizer assim, do tratamento cirúrgico para esse tipo de doença. E a gente não pode esquecer uma coisa que tem aumentado bastante, é mais frequente do que a gente possa se imaginar, restos ovulares. Pô, se não entrou no palm-coin ali, ele entrou sim, na questão do endométrio, até
às vezes, da iatrogenia. Por quê? Às vezes essas pacientes fazem uma curetagem ou fazem uma MIU, e mesmo assim fica um restinho lá. Por quê? Porque o cara não está vendo onde é que ele está removendo aquele tecido. Então, são aquelas pacientes que tiveram uma gestação inicial, evoluiu para um abortamento, seja ele completo do ponto de vista ultrassonográfico, né, que a gente considera completo quando ele tem um eco endometrial menor que 16 milímetros, mas ela continua tendo sangramento. Ela não para de sangrar. Pô, doutor, eu tive um aborto ali no mês passado, fiquei um mês sem sangrar e agora eu tô sangrando todo dia, já tem 2, 3 semanas. A gente tem que pensar, às vezes, em resto, sim, mesmo naquela paciente que já fez procedimento de esvaziamento, como curetagem 1 a 1000. E às vezes isso no ultrassom vem como? Com espessamento endometrial. Essa paciente, às vezes, falou que menstruou ali dia 10, você pediu o ultrassom dela no dia 13 e tem lá um eco de 15, 20 milímetros. Tem um espessamento que não é compatível com a fase do ciclo. Então, pensar, às vezes, em restos ovulares. Lembrando que boa parte dos abortamentos, principalmente os completos em mulheres do MENAC, em jovens e tudo mais, acontece sem ela nem saber que ela estava grávida. Simplesmente, às vezes, atrasou ali 2 semaninhas da menstruação, ou ela nem se ligou a isso, teve um sangramento aumentado, que já foi o abortamento, mas pode ter ficado um restinho para trás. Acho que travou, né, gente? Opa, agora voltou. Ah, Ah, aqui tá pensando. pronto. Bom, então esse aqui é um caso de uma paciente que tem um útero septado, então a gente consegue ver aqui no meio a septação do útero aqui, já tinha esse diagnóstico de útero septado. Ela já teve 2 abortamentos. No último aborto, fizeram uma AMIO nela, mas foi exatamente esse o caso que eu falei para vocês. Ela não parava de sangrar. Então a hemicavidade direita ali que eu mostrei está basicamente normal, ó, a hemicavidade esquerda. Todos esse tecidinho aí, é tudo o resto ovular não vai parar de sangrar. Não vai parar de sangrar. E o ultrassom não mostrava nada, mostrava um eco endometrial normal, basicamente normal. E, como eu disse, isso aqui é uma imagem ampliada 20 vezes. Isso aqui é um tecidozinho que não tem nem 1 centímetro. E aqui a parede do útero está separada da outra por causa da distensão do meio líquido. Quando tira o líquido que isso daqui cola, aquilo ali passa desapercebido tranquilamente, entendeu? Olha lá, mas é o achado característico, essa lesãozinha aí, parece um camarãozinho ali dentro, de restos ovulares. A gente não pode esquecer que, além do sangramento uterino normal a mais, pode existir o a menos também, né? E a principal causa disso daí, tirando uma síndrome de anovulação, do ponto de vista, às vezes, de patologia intrauterina mesmo, são as sinéquias. E ela pode vir completamente assintomática, sem sintoma de absolutamente nada, ou essa paciente pode ter feito uma curetagem, por exemplo, e depois da curetagem ela fala, putz, antes eu sangrava 7 dias, agora eu sangro 1. Só pingo. Tá? Ela tem, às vezes, uma redução do fluxo menstrual, normalmente após algum tipo de procedimento cirúrgico. Eu já tive paciente que fez sinéquia pós-cesariana. Tá? Então, e a menorreia secundária também, com a síndrome de Ashman, aquela que para realmente de menstruar, fez um bloqueio completo da cavidade, que é a síndrome de Ashman. Sinéquia, baixíssima sensibilidade para diagnóstico através de ultrassom. 2 exames que a gente pode lançar a mão: esterossalpingografia, mas também tem os falsos negativos, que é a esterossalpingografia, diagnóstico padrão ouro e tratamento também, esteroscopia. Fábio, como é que a gente está de tempo aí? A gente já está acabando, tá? Não, tá de boa. Tá? Tá, Então tá tá bom. tranquilo. Pode ir na paz aí. Então, isso aqui é uma esteroscopia de uma paciente que fez uma amenorreia pós-curetagem. Então, já entrou, já no istmo, já vê essa sinéquiazinha fibrosa, que você vê que ela é bem, bem grossinha, e está sendo feita a lise dessa sinéquia. Conforme você vai fazendo a lise é sempre feita do colo em direção ao fundo, vai surgindo endométrio, vai surgindo cavidade. Então, aqui é a lise da primeira sinéquia, já tinha mais de ano já que ela estava com esse quadro, achou que, enfim, ela usava, se não me engano, era injetável trimestral, somente como anticoncepcional, achava que não menstruava exatamente por causa disso. Parou o injetável trimestral, não desceu menstruação nenhuma. Fez ultrassom completamente normal,
foi no médico de infertilidade e tudo mais, o cara sem querer, querendo pedir uma esterossalpingografia para ela e achou essa baita dessa sinéquia. E isso daqui prejudica muito, mas muito mesmo, não só do ponto de vista dela não menstruar, né? É uma cavidade que você vê que ela fica completamente comprometida por causa da fibrose. Ela perde muito tecido, muita área de endométrio, e isso daí compromete demais esse futuro reprodutivo. Bom, então aqui a gente está indo, né? Você acha que a cavidade já está chegando no final aqui, e ali a bolinha que vai aparecer ali, parecendo que é o ósseo tubário, mas não é o ósseo tubário. Ela está com o terço médio da cavidade completamente obliterado por esse tecido fibroso. A cavidade dela ainda tem bastante cavidade aqui para trás. Aquilo não é o ósseo tubário. Tudo isso daqui foi feito guiado por ultrassom, que como vocês podem ver, isso daqui eu não estou vendo o que está para trás, eu não sei que tanto que eu posso adentrar naquela cavidade ali. Então, o procedimento requer uma certa expertise, apesar de parecer fácil aqui, e o ultrassom pode ajudar a gente bastante para mostrar que a gente ainda não está no fundo da cavidade e ter coragem de fazer isso daqui, né? Porque senão você está achando que você está no fundo, você está achando, se você der uma tesourada dessa daí, você vai parar lá dentro da cavidade abdominal dela. E aqui, então, a liberação do terço médio da cavidade uterina, e agora sim vai surgir um útero, né? Então, tá mais do que explicado porque que essa paciente realmente não menstruava, exatamente por causa disso. O útero dela completamente bloqueado por sinéquia. Essa daqui é a curetagem do mão pesada. Não tem jeito, fez a curetagem de mão pesada, tem aquela história, né? Quando a gente faz gineco, ó, útero bonito. Tem que ter o grito da cureta, né? Esse grito da cureta, na verdade, é o grito do útero mandando você parar, porque você já está lesando a camada basal do endométrio, e é por isso que tem sinéquia. Então, é lesão de camada basal do endométrio. Então, faz todo esse processo aderencial aí intrauterino, é feita a lise. Quer falar alguma coisa aí, Fábio? Nesse caso, já é a síndrome de Ashman? Não, já é síndrome de Ashman. Por que Nesse é caso síndrome de aí, Ashman? Esse aqui é uma síndrome de Ashman. Por que é síndrome de Ashman? Sabe ou não? por conta das sinéquias, ou porque que ela não tá menstruando mais? Exato, mas é porque você poder falar em síndrome de Ashman, ela tem que ter irregularidade menstrual, principalmente a menorreia, às vezes a menorreia mesmo, entendeu? É por isso que a gente fala Ashman. Por que não é uma sinéquia extensa e a outra é um Ashman? Porque o grande diferencial é realmente no ciclo menstrual, entendeu? Aquela que para de menstruar ou bloqueia demais, essa a gente considera como Ashman. E a questão de fertilidade, futuro reprodutivo aí, Então, aí é quase nula. aqui é cenas do próximo episódio, que na verdade o que acontece? Você faz a liberação disso daqui. Agora, vai existir tecido endometrial saudável ali para poder proliferar e fazer? A chance disso daqui regrudar é grande. Inclusive, ela deu um regrude, essa paciente aí. Então, a gente faz uma esteroscopia de second look, em torno de 30 a 45 dias pós a lise da sinéquia, para ver como é que ficou a cavidade. Porque se estiver fazendo sinéquia de novo, ela vai estar mais frouxa, vai estar mais tranquilo. Normalmente também a gente dá um estímulozinho estrogênico para ela, para ver se prolifera alguma coisa ali, e é tempo ao tempo, entendeu? Ver se o endométrio vai espessar, ver se ela vai conseguir ficar com uma cavidade considerável aí para poder gestar depois, porque a chance de ter um dano, boa parte das vezes irreversível, é grande. Você faz esteroscopia, solta a sinéquia, faz outra, depois está lá a sinéquia de novo. E quando que a gente para? A gente para quando a gente vê que não está tendo melhora. Enquanto a gente estiver ganhando cavidade, a gente continua fazendo. Quando não tiver mais melhora, a gente para. E a única alternativa terapêutica para esse caso é isso. 100%, é só isso. É só isso. Existem métodos de barreira que a gente fala que para tentar evitar sinéquia, desde DIU, às vezes, um gel de carboximetilcelulose, que é um gel que faz como se fosse uma barreira ali mesmo, tem gel de ácido hialurônico, enfim, mas são todos estudos sem nível de evidência de que realmente isso daí garante que nunca mais vai formar sinéquia. O que a gente sabe que é o melhor procedimento para ser feito é essa esteroscopia de second look, entendeu? Porque além de ver o que você fez no procedimento anterior, você vê se ela está fazendo sinéquia de novo. Uhum. Então é isso, pessoal. Então a mensagem final aqui é sempre lembrar dos fatores de risco para pacientes com sangramento uterino normal, principalmente também
não deixar de examinar a paciente. Às vezes tem um mioma parido que você vai conseguir ver, às vezes vai ter um pólipozinho saindo do colo, às vezes vai ter simplesmente, sei lá, ou às vezes até uma lesão de colo ali mesmo, que pode confundir com esse sangramento, você pensando que é do útero e às vezes é do colo, né? Os exames de imagem, eles têm que ser individualizados, então saber realmente quando indicar a ultrassonografia, não ficar fazendo ultrassonografia, principalmente nas mulheres pós-menopausa, de rotina, porque isso daí às vezes você vai pegar um pólipozinho, você vai pegar um espessamento endometrial discreto, mudar a cabeça dessa mulher, colocar uma preocupação que às vezes não existe e onerar o sistema público, e se ela não for do sistema público, enfim, do convênio, ou até mesmo do particular, fazer ela gastar dinheiro, muitas das vezes, desnecessariamente. Os tratamentos radicais, como a esterectomia, estão cada vez mais perdendo espaço, e técnicas e procedimentos minimamente invasivos devem ser priorizados. Hoje em dia, paciente com câncer de endométrio estágio inicial, a gente consegue fazer tratamento conservador por estroscopia, hiperplasia de endométrio, mesmo que ela tenha lá uma baita atipia, ou às vezes até um CA in situ, a gente consegue fazer tratamento com progesterona e esteroscopia para que ela consiga gestar. Esses casos de SINEC, então, nem se fala, miomas e tudo mais, então a gente tem que ter o conhecimento realmente de que existe esse procedimento, de que existe essa possibilidade, e se a gente não faz, a gente saber indicar ou saber encaminhar corretamente esses pacientes para o colega fazer. Obrigado. Muito bom, doutor. Muito bom mesmo. Acho que eu vou ter agora. Nossa. É muito vai ter essa visão assim da prática é muito incrível. Eu acho muito legal, cara. Eu acho isso aqui muito legal. Parou de compartilhar ou ainda não? Parou. Ele tá dando uma pensada aqui. Parou de compartilhar. Que às vezes a gente fica estudando assim muito no contexto de prova, e às vezes esquece de ver essa parte mais do lado prático, né? Isso é muito massa. Poder casar Exatamente. isso. Assim. Diga aí, Caio, se tem alguma pergunta. Acho que agora a gente pode abrir aqui para algumas perguntas, né? Tem um tempinho ainda pra gente aí, doutor? Bora, tô tranquilo. Hoje é segunda ainda. Então pronto. E aí, Caio, tem alguma pergunta? Não, apertei sem querer aqui. Muito boa aula, doutor. Parabéns aí. Obrigado, cara. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, assim, em relação a esse espessamento, né, aqueles valores lá que a gente estava falando. Ele é só mais para mulher no pós-menopausa. No MENAC, a gente não tem muito esse critério, assim, a partir Boa de sua pergunta, Fábio. O negócio é o seguinte, não, assim, na teoria, existe o ponto de corte da menopausa, né, 5 e 8 ali. Esse aí é bem pré-estabelecido. Na mulher do MENAC, aí a gente tem que correlacionar com a fase do ciclo dela, como eu disse. Então, assim, tá em fase proliferativa, no máximo esse endométrio espessa ali até 7, 8, numa proliferativa tardia até. Você pensar uma paciente que espessa muito, ela vai espessar 10, tá? E já na segunda fase do ciclo ali, não mais do que 14, 16. Então, é mais ou menos esse é o ponto de corte que a gente usa. Só que isso é uma coisa muito teórica. Porque, por exemplo, às vezes, sei lá, sua mãe espessa 15 no dia power dela ali da fase secretora, da segunda fase do ciclo, sua irmã pode espessar 11. E as duas estão no mesmo patamar assim, de normalidade. Agora, aquela paciente tem um sangramento, por exemplo, você vai lá, fez o ultrassom dela logo na primeira fase do ciclo, já tem um endométrio de 10, 12, 15, 20, opa, esse endométrio é espessado, entendeu? Mas não existe qual que é o ponto de corte? Não tem. Não existe esse de ponto de corte. Tem outro ponto, assim, que eu vejo muito, até em questões mesmo de prova, que é a questão lá do tratamento do mioma, né? Muitas vezes tem algumas questões, e assim, acho que para a prática também é muito importante, quando a gente vai definir, eu vou aqui, o mioma ali, no período perimenopausal, digamos assim, fazer um procedimento cirúrgico, já que ela não tem mais, já que fazer a cirurgia desse pólipo, desse mioma, na verdade, ou fazer a terapia de ponte, porque quando ela chegar na menopausa, ela não vai ter mais estímulo e a tendência é ficar assintomático. E aí, quando usar, de fato, o GNRH para aqueles casos ali de fazer cirurgia ou não? Bom, beleza. Normalmente o GNRH a gente usa para mioma de grande volume e que a gente quer tornar, às vezes, o procedimento de uma cirurgia aberta, por exemplo, um procedimento por laparoscopia, por vídeo, entendeu? Para
ter uma redução volumétrica mesmo desse mioma para que a gente consiga usar técnica minimamente invasiva. No LASMAR 3, que é como se fosse uma miomectomia de alta complexidade, ou trocar a técnica para não estereoscópica, é para também reduzir o volume do mioma, só que isso nem o próprio LASMAR faz. Por quê? Porque o mioma ele gruda depois disso, ele reduz de tamanho, só que ele perde o plano de clivagem com a parede e fica um saco, a cirurgia fica péssima, por exemplo, para poder fazer miomectomia pós-análogo de GNRH. Então, basicamente, você vai usar o análogo para tentar reduzir o volume ou e fazer uma técnica minimamente invasiva, ou aquela paciente que você já usou de tudo, ela não para de sangrar, e você quer tentar realmente deixar ela sem sangramento para ela ficar clinicamente estável, para que você consiga operar. Isso que você falou da ponte é uma coisa que a gente sempre tenta fazer, às vezes, aquela paciente que está ali em transição menopausal, 46, 48 anos, está muito próximo, às vezes, de entrar na menopausa. Você pode, às vezes, tentar usar o análogo, mas deixar claro para ela dos efeitos colaterais, que às vezes elas ficam meio reticentes a usar, pensando no efeito colateral. Pode dar certo? Pode, principalmente assim, aquele mioma que não é muito grande. Então, ela tem um mioma figo 2 ali, de 2, 3, 4 centímetros, que a cirurgia estereoscópica dá para fazer, mas às vezes tem que fazer em 2 tempos. Você vai lá, faz um mioma, esse mioma dá uma chupada, fica pequenininho, ó, vamos orar aí para que esse mioma não volte a dar sintomas e você consiga entrar na menopausa sem precisar de procedimento maior. Nossa, beleza. Muito bom. Alguém mais tem mais alguma dúvida, gente? Não vou perguntar mais. A aula foi tão boa que ficou sem dúvidas. Que bom, obrigado. Olha, obrigado mesmo, viu, doutor? Porque foi realmente muito massa. Eu tava aqui encantado. Ainda mais que você trouxe muitas imagens, né? E a gente vê, caralho, eu só estudava isso aqui nos livros, mas eu não visualizava dessa forma. E agora eu vendo aquilo dali, isso aqui é adenomiose. Já estudei, sabia muita coisa de adenomiose, mas agora eu consigo, né? As cinéticas, então assim, foi muito bom. Então, obrigado mesmo. Acho que a galera aqui gostou muito. Estou sempre aberto para... Tá convidado para mais vezes, né? Vai ser um prazer. Então pronto, gente, quem não segue aí o doutor, ele posta muitos desses vídeos lá, né? Eu adoro assistir o teu conteúdo, porque tem esses vídeos que a gente consegue estudar a teoria e ver lá, é bem massa. O Fábio já vai fazer gineco já. Né? Não, já tô. Eu fiz o meu curso no CPMed lá em São Paulo, a Karen, né, que é a médica da. Você vai fazer gineco, né, Fábio? Não, isso é importante, só fazer o jabá agora, o Fábio. Aproveitando assim, a estereoscopia, por exemplo, hoje em dia é um exame assim como o ultrassom. Você não precisa ter especialidade, assim, você não precisa ser gineco para você poder fazer a estereoscopia, entendeu? Você consegue fazer, inclusive na minha pós, ela é aberta para médico generalista, não precisa ser. A pós é aberta, tanto a pós quanto o curso modular, né, que é o curso que faz de um final de semana, eles são abertos para médicos generalistas, porque assim, você não precisa, é igual qualquer outro exame. É tão difícil, por exemplo, que na minha região é um exame tão difícil de se conseguir e tão caro, exatamente isso. E você vê que é uma pós e faz... Exatamente. Não, cara, e é bem tranquilo, mas enfim, cenas do próximo episódio aí, mas que, enfim, com um investimento muito, muito menor do que você comprar, por exemplo, um aparelho de ponta, entendeu? Pra você poder fazer ultrassom, vamos dizer assim, quero fazer só ultrassom. Você consegue investir, por exemplo, em estereoscopia, que é um negócio que ninguém faz, principalmente nessas regiões aí do interior do Brasil. Igual você não sabe, eu moro em São Paulo, hoje em dia, eu falei, né, eu moro em Goiânia, hoje em dia, Goiânia é uma cidade de 1 milhão de habitantes. Eu faço estereoscopia numa cidadezinha que tem aqui, ao lado, aqui, chama Senador Canedo, tem 88 mil habitantes, eu faço pelo menos umas 10, 12 estereoscopias por semana lá, entendeu? Por quê? Porque na região não tem, então você vai lá, você tem o material, você faz as coisas, você consegue fazer, e obviamente não vai pagar 30, 40 reais igual um exame de ultrassom transvaginal, entendeu? Então... É verdade. É um procedimento que pelo menos aqui é bem caro. Mas é isso mesmo. Não tem uma estereoscopia assim. Dificilmente você vai achar uma estereoscopia com biópsia, logicamente, menos de R$1.000. Pois é. É um negócio. Quanto tempo você demora para fazer uma? Quanto tempo você demora para fazer uma estereoscopia? Diagnósticazinha básica com biópsia? 5 minutos, 10 minutos ali no máximo. Você vê que a maioria desses vídeos aqui, eles não tinham edição, né? Não, então é isso aí. É um procedimento super rápido. Você pega uma estereoscopia que demora, a paciente não deixa você ficar muito tempo também, começa a ficar desconfortável, né?
doloroso mesmo. Então, assim, você pegar uma que demora muito, vai demorar 20 minutos, mas ela já tá querendo te matar já nessa hora. Então, normalmente é bem rápido. Não tem muito. Muito interessante esse campo, viu? Muito bom. Aí, ó, você vai ter dinheiro aí também, se você não quiser fazer estereoscopia, você monta e põe alguém para fazer para você. Não é isso que os caras fazem, né? Tem clínica de ultrassom, por exemplo, você vai lá, coloca alguém lá para poder fazer. Exatamente. Aí essa pós que você faz a pós e você aprende a fazer a estereoscopia, é isso? É, sim, na pós você aprende a fazer estereoscopia, E no exatamente. curso de um final de semana também. Aí é meio que um intensivão, assim, né? Eu acho que você não fica. Eu acho que o curso de final de semana é mais pra você passar vontade, entendeu? Pra você realmente Entendi. ver se Vai ser você aquilo gosta mesmo, mesmo, né? né? Ver se é aquilo ali e tal. E após são 8 meses, mas faz muito procedimento, faz muito mesmo. E, e aí você consegue sair fazendo assim. Eu falo que depois do terceiro módulo da pós, você já consegue fazer sozinho as suas primeiras ali, entendeu? Qual seria Então, as finais de semana, doutor? desculpa, não entendi. Após seria os finais de semana só? São finais de semana. É uma vez por mês, sexta, sábado e domingo. Em Goiás, Entendeu? Não, é em São Paulo e Recife. Nossa, pertinho aqui ainda. Pois é, Recife tá com uma turma nova em março. Agora, março do ano que vem. Já é validado, se Deus quiser. Vamos embora. E aí, ó. Cara, mas eu gostei muito, viu? Que bom, fico Realmente, feliz. coloquei no meu radar. Que bom. Isso Boa sorte pra todo aqui mundo vai aí. dar pra ganhar muita grana. Exato, É. vocês vão ganhar dinheiro e já põe os ginecologistas para fazer exame para vocês, se ele quiser fazer. É verdade. Doutor, muito obrigado. Isso Viu? que eu agradeço. Massa. A galera, eu vou deixar essa aula gravada, vou colocar lá para mentoria e vou colocar lá no YouTube para a galera ver depois também, tá bom? Então, Fechou, combinado. até uma próxima. Obrigadão, gente. Foi muito Boa bom. noite aí. Bons Tchau, estudos. tchau. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Eu vou ser GO agora. O outro é psiquiatria, você já mesmo. Tá doido? Uma aula dessa. Hã? Eu também vou ser ginecologista. Vai dar vontade, não dá não, gente? Não, eu já estava em dúvida.